Olá, olá, bom dia pessoal. Como sempre, eu vou aguardar uns 5 minutinhos até todos os participantes entrarem, tá bom? Aguardem aí que logo mais a gente inicia. Bom, vamos lá pessoal, 10h35, vamos iniciar o evento. Isso aí, tem gente participando aqui já. Bom, este está seguindo a linha dos webinars que a gente está fazendo.
a cada 15 dias, em média, a Net5 está gerando um conteúdo relevante ao que está acontecendo no mercado de TI, e por isso a gente resolveu falar sobre a LGPD, que é algo que está borbulhando aí no mercado. Nós criamos 4 webinars, tá? Esse é o primeiro dos 4 que a gente vai realizar, que vai tentar não, a gente vai explicar o papel da segurança da informação na adequação à LGPD, tá? Então, antes até para vocês acompanharem os próximos, tá? Eu vou colocar aqui no comunicado um link que vocês podem acompanhar lá. Eu vou estar publicando os endereços para registro dos próximos webinars, tá bom? Então, vamos lá. Já comecei falando direto, tem algumas pessoas que eu vi que não me conhecem. Então, meu nome é Henrique, eu sou o CEO da Net5. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre a empresa e aí depois eu vou passar a bola para o Wagner, que é o meu sócio e que atua na área de segurança da informação, que vai então contextualizar vocês aí de como que a gente está vendo sobre os olhos da TI, né, o processo de adequação. Então aqui eu deixei o nosso manifesto, que na verdade, assim, de forma, é uma união entre missão, visão e valores, tá? E o que está aqui, resumidamente, é que a gente enxerga que segurança tem um papel muito importante na TI, inclusive pelos últimos 2 ou 3 anos de pesquisas que o mercado vem fazendo, a segurança ela sempre se mantém como uma frente que é necessária e por isso está ganhando muito espaço, e por isso que nesses últimos 2 ou 3 anos a Net5 começou a olhar para essa área e está se especializando cada vez mais, tá? Então, falando um pouquinho da gente, tá? É uma empresa que tem 12 anos, ela surgiu em 2008 com foco em serviços de TI, tá? Hoje a gente faz a gestão de infraestrutura de praticamente 40 clientes, tá? De uma forma ou compartilhada ou total. Eu sei que tem alguns que estão participando que são nossos clientes também. E atendemos usuários, tá? Em alguns desses clientes a gente faz atendimento ao usuário e hoje a gente tem mais de 1.300 usuários que são atendidos pela Net5 e a gente mantém um nível de satisfação, um índice de satisfação de 89%. Esse é um dos indicadores mais importantes para a gente, né? Para saber como que o cliente lá no final tá entendendo e tá percebendo a entrega do nosso serviço. Aqui embaixo, alguns dos nossos principais clientes, temos orgulho de mostrar aqui. Esse outro fala um pouquinho sobre os nossos parceiros, tá? É importante salientar aqui que a gente tem, em cada um desses aqui, temos especialistas, então a gente precisa disso para conseguir entregar bem, né, o nosso trabalho. E aqui é o modelo evolutivo. Aqui é um slide que resume exatamente o que a gente faz, tá? Não vou explicar todos, acho que todos os webinars eu estou tentando resumir a minha fala, porque não preciso falar de todas as vezes. Hoje a gente vai falar só de TI segura, tá? Então esse TI segura é o serviço que o Wagner lidera, né, dentro da empresa, e a gente chama ele de vCISO, que na verdade é um Virtual Chief Information Security Officer, ou seja, uma pessoa responsável pela segurança da informação nas empresas, que a gente entrega de forma virtual, até porque a maioria das organizações não precisa de uma pessoa full-time para isso, né? Então a gente está desenvolvendo um time que vai entregar isso para uma série de empresas, tá? Este serviço, como o Wagner vai depois explicar um pouco na apresentação dele, ele é baseado na ISO 27000, tá? Então, o objetivo dele é definir metas de segurança para as organizações e, com base na ISO, atingir essas metas, tá? Então, a gente tem 5 verticais dentro desse serviço, onde a gente atua na política de segurança de informação, num plano de continuidade de negócio, no treinamento dos usuários sobre segurança, que é muito importante, na gestão de risco e vulnerabilidades. Então, são esses 5 pilares que a gente vai atuando de forma cíclica, né? Roda um escopo, depois volta de novo, roda de novo, e isso fica de forma contínua e a gente vai assim conseguindo evoluir a maturidade de segurança das organizações, tá? E a LGPD entra aqui, e a gente tem como fazer auxiliar as empresas a fazer essa adequação. Obviamente que isso é algo bem complexo, a Net5 sozinha não consegue fazer, nenhuma empresa
a não ser alguma que tenha nascido para isso, né, mas a gente não a gente trabalha com segurança da informação e sustentação dos negócios sob o aspecto de TI. Então, nós não temos um know-how todo para fazer adequação, até porque o papel aí é TI, a parte legal e a parte de compliance, onde entra mapeamento de processos e tudo mais. Então, o peso exatamente de cada uma dessas áreas é complicado e pode depender de negócio para negócio, tá? Normalmente se fala que a TI tem um peso um pouco maior nessa adequação, tá? Então, o que a gente quer mostrar hoje é como, se a empresa de vocês já está buscando adequação à ISO 27000 ou em processo de, que isso vai deixar a adequação muito mais fácil, tá? Então, o processo de adequação vai ser muito mais fácil. Então é isso, gente. Eu vou passar a bola aqui para o Wagner, ele vai dar continuidade no assunto que realmente interessa. Wagner, está contigo, passa a tua tela aqui que eu preparo para que tu possa continuar. Gente, uma observação importante, as perguntas estão abertas, tá? Então vocês podem escrever aí, enquanto o Wagner vai falando, eu vou mediando aqui, eu vou conversando com vocês, e se necessário eu chamo a atenção dele para responder uma pergunta, tá? Bom dia, bom dia. Henrique, me ouve bem? Tu recebeu a minha tela aí? Ainda não. Eu já parei de compartilhar, eu preciso da tua tela, que daí eu te coloco aqui no... Agora deve ter aparecido para ti. Agora sim. Tá contigo. Tá, deixa eu ajustar aqui para minha apresentação. Então tá. O que eu preparei para a gente conversar hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é LGPD, de um aspecto bastante simples, só para a gente introduzir o assunto e para que a gente consiga discutir as questões de segurança da informação. Uma introdução, né, sobre a família de normas da ISO 27000, falar um pouquinho mais da 27001, 27002 e 27005, e eu vou destacar um pouquinho os textos dos artigos, né, 46, 47, 48, 49 da LGPD. E aí, por fim, eu vou responder a pergunta, né, que foi o invite desse webinar, que é qual a relação entre a LGPD e a ISO 27000. Então, assim, o que é a LGPD para o nosso assunto de hoje, né, para o nosso webinar de hoje? Então, assim, eu trouxe aqui o artigo 1º, né, que diz assim: a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esse é o artigo 1º, né? E tem, então, como objetivo resguardar as informações pessoais dos usuários, que são aquelas capazes de permitir a identificação de uma pessoa. Não vamos entrar em discussão de quando entrou, quando não entrou, vigência, o que são dados pessoais, os direitos, as regras, né? O que a gente precisa entender para a nossa conversa de hoje é que a LGPD coloca as regras de como são tratados os dados pessoais. Em nenhum momento foi tirado, né, o direito dos tratamentos dos dados pessoais, só agora existem uma série de regras, né, objetivos e direitos que precisam ser preservados. A família de ISO 27000. Esse termo família, para quem chega agora, né, nessas questões, parece um pouco estranho, assim, né, a família de ISOs, né? Basicamente, né, a série ou família da ISO IEC 27000, ela propõe um sistema de gestão de segurança da informação. Então, assim, ela compreende, né, os padrões de segurança da informação, e foi uma publicação conjunta entre a ISO e a IEC. Essa questão de ter trazido para o Brasil, né, a BNT traduziu e transformou na BNT, NBR, ISO/IEC 27000, né? Então, assim, ela fornece recomendações de melhores práticas sobre o gerenciamento de segurança da informação, gerenciamento de riscos e, por meio desses controles de segurança da informação, tratar esses riscos identificados. Então, assim, quem já teve contato com a série da ISO 9000 ou a 14000
vai ver que é bastante semelhante à estrutura e à organização dela para a segurança da informação. Então, assim, ela é aplicada a organizações de todas as formas e tamanhos. Todas as organizações, né, seriam incentivadas a avaliar seus riscos e, em seguida, tratá-los, que, né, são os tratamentos de segurança da informação, normalmente medidas técnicas ou de processos ou de conscientização, e as necessidades elas precisam ser alinhadas com a empresa. Eu não preciso pegar toda a ISO e aplicar para que ela seja certificada em ISO 27000. Isso porque a natureza dos riscos, né, elas mudam com o passar do tempo. Hoje a gente vê muitos casos de ransomware parando grandes indústrias, coisas que há, sei lá, 5, 4 anos nem era comentado, né? Então, assim, dada a natureza dinâmica desses riscos de segurança da informação, o SGSI, né, o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, incorpora esse feedback contínuo e atividade de melhoria. Justamente porque essas vulnerabilidades e os impactos, dependendo do momento da organização, eles podem variar. Se a gente for colocar a segurança da informação dentro da organização, a gente consegue perceber que ela cria raízes, ela vai se espalhando em diversos dos setores, né? Então, assim, quando a gente fala de gestão de risco da corporação, da organização como um todo, a gente vai ter que falar de segurança da informação. Quando a gente falar de continuidade de negócio, a gente vai falar de segurança da informação. Cibersegurança é algo que está dentro, né, da segurança da informação, e a tecnologia da informação também tem essa interação com a segurança, e a segurança com a tecnologia da informação, principalmente nas questões de controles, nas questões técnicas. Então, assim, agora falando exatamente da 27001, eu coloquei um texto longo aqui para que depois fiquem nos slides e vocês possam consultar, mas eu vou andando pelo texto e a gente vai discutindo um pouquinho ele. Então, assim, essa norma ela foi preparada para prover requisitos, estabelecer, implementar e manter a melhora contínua de um sistema de segurança da informação. Aqui fica evidente o ciclo PDCA. Para todas as questões de segurança da informação, um ciclo PDCA ele sempre vai aparecer. Ele sempre vai ter melhorias contínuas, ele sempre vai ter questões de auditoria que vão influenciar nesse ciclo. A adoção de um SGSI é decisão estratégica para uma organização. O nível estratégico precisa ser diretamente ligado com as questões de um sistema de gestão de segurança da informação. As preocupações normalmente surgem dentro da TI, porque talvez elas estejam mais ligadas aos processos, elas estejam mais no dia a dia das ameaças. Mas uma implementação que não parte dos níveis estratégicos, ele tem muita chance de falhar. Isso porque a segurança da informação, o sistema de gestão, acaba alterando alguns processos, acaba colocando algumas peças a mais nos processos, e a TI, por si só, normalmente não tem essa força de fazer essas mudanças sozinhos. Então, assim, existem casos em que a TI consegue tocar tudo sozinho? Existem, claro que existem, mas é mais comum que a TI perca força durante o processo do que ganhe. Então, assim, normalmente se enxerga a segurança da informação como um cargo junto da direção, um setor separado, e nunca algo debaixo, né, do guarda-chuva da TI, né? O estabelecimento e a implementação do SGSI, são influenciados pela sua necessidade, objetivos, requisitos de segurança, processos e também o tamanho da organização. E esses itens, né, é esperado que eles mudem. Ou a organização pode se expor de uma forma um pouco diferente, ou os riscos podem mudar, ou as vulnerabilidades podem aparecer de uma forma diferente com o passar do tempo. Então, assim, é normal que o ciclo PDCA faça sentido justamente pelo esse dinamismo, né, de tanto de vulnerabilidade, preocupações, riscos e assim por diante. O que faz, então, um SGSI? Ele preserva a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
um parênteses aqui, né? Depois daqui a gente abre para outras questões também que para a nossa conversa de hoje talvez não seja muito complexo para o momento atual. E normalmente, né, eles são sustentados por processos, pessoas e tecnologias. Normalmente na literatura a gente vai ver um triângulo, né, o CDI apoiado por três desses pilares, né? Por meio da aplicação de um processo de gestão de risco para fornecer a confiança entre as partes interessadas dos que os riscos são adequadamente gerenciados. Então, assim, é muito importante que todos os envolvidos estejam cientes dos riscos, para que eles possam ser avaliados, as questões de probabilidades, as questões de impacto, para que sejam tomadas as decisões cabíveis, né? Eu digo cabíveis porque, às vezes, a resolução, a eliminação de um risco é impossível. Então, assim, a redução de um risco a um ponto aceitável, ele pode custar muito mais do que o impacto que esse risco pode causar. Então, é importante a participação dos níveis táticos e estratégicos nessa avaliação dos riscos, para que eles possam entender e todo mundo que esteja envolvido saiba dos riscos e que os tratamentos necessários possam ou não ser aplicados. Então, assim, de novo falando do PDCA, se a gente for olhar a norma, seção a seção, a gente consegue enxergar um ciclo PDCA estabelecido aí. Essa forma de apresentação eu vi de um consultor de segurança da informação muito conhecido no Brasil, Cláudio Dotti. Ele produz muito conteúdo, principalmente no LinkedIn. Então, ele é uma figura boa a ser seguida, porque ele tem muitos insights, inclusive a forma de apresentar a 27001 eu vi com ele. Primeiro passo do planejamento. A gente tem os contextos da organização, a liderança e o planejamento. O contexto da organização seria realmente entender a organização, o escopo e quais são os objetivos dela. Lembrando que o objetivo da empresa não é a segurança da informação. O objetivo é produzir carros, vender aparelhos telefônicos. Enfim, o objetivo é uma coisa. A segurança da informação é por onde passam esses objetivos. Então, a segurança da informação nunca é o objetivo, e sempre o meio, né? As questões de liderança é a importância da liderança para que o processo, né, o projeto tenha sucesso. É ele, né, é a liderança quem dá força para essas pessoas envolvidas conseguirem, entre aspas, trabalhar dentro desse sistema. E o planejamento, né, especificadamente, é a gestão de risco. São os primeiros passos, né? Identificar os riscos de segurança da informação dentro dos processos da empresa. Depois, chegando né, o fazer, é o apoio, novamente é o apoio dos cargos de liderança para essas pessoas envolvidas, sejam com treinamento, seja com recursos, seja das mais diversas formas. Mas a liderança tem que deixar claro o apoio para essas pessoas envolvidas. A operação é, de fato, o tratamento dos riscos que foi identificado lá no planejamento. E aí, aqui um parênteses, né? O tratamento desses riscos, ele é feito a partir do anexo A, que depois abre para uma ISO A27002. O check, né, que são avaliações de desempenho, basicamente ver se os controles que foram aplicados estão sendo satisfatórios, e inclusive é aqui que rodam as auditorias internas, por exemplo, e eles identificam as não conformidades, que aí a gente passa para o passo da melhoria. E claro, como eu falei, o famoso anexo A. Deixa eu tomar um golinho de água só. O anexo A, por sua vez, teve uma norma somente para ele. É um anexo grande que contém 144 controles. Então, assim, para cada um desses controles surgiam muitas dúvidas. Quais são as recomendações da ISO, né, para esses controles? Então, surgiu a ISO 27002, também traduzida, né, pela BNT-NBR, e ela é basicamente o seguinte, né, ela estipula as melhores práticas para apoiar a implantação do SGSI, com diretrizes para a prática de gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação. Claro, incluindo a seleção, o gerenciamento desses controles e levando em consideração o ambiente de risco da organização.
Então, assim, ela tem 14 seções, 35 objetivos e 114 controles. Esse processo, ele precisa ser visitado, talvez todas as sessões precisam ser visitadas, mas nem todos os controles precisam ser propriamente aplicados. Varia de riscos que a empresa está exposta, né, e daqueles que são talvez aplicáveis, né, no momento, uma oportunidade, ou aqueles que talvez não sejam nem relevantes a ponto de tratar os riscos que as empresas estão expostas. Se a gente fosse olhar, né, cada uma das sessões, ela está organizada dessa forma. Começa, né, pela política de segurança da informação. Então a gente passa por organização da segurança da informação, segurança em recursos humanos, gestão de ativos, controle de acesso e assim por diante. O que normalmente acontece nas nossas conversas é que nessa entrevista que a gente faz uma avaliação da maturidade, as pessoas nos falam que não tenho nada. Wagner, eu não tenho nada de segurança da informação. Normalmente não é verdade. O não tenho nada é muito pesado. Às vezes, as questões essas de segurança da informação, elas não estão formalmente ditas ou não estão formalmente documentadas. Mas, puxando um exemplo aqui de um recorte lá da própria ISO, vejam que ela é dividida daquele mesmo formato, né? As sessões, os objetivos e os controles sugeridos, né? Então, assim, na seção 5, começamos com a política de segurança da informação, que é algo que normalmente as empresas não possuem. Às vezes ela existe e foi engavetada, às vezes ela existe e não é divulgada. Na prática, ela acaba não existindo, né? E qual que é o objetivo dela, né? Prover orientação da direção e apoio para a segurança da informação de acordo com os requisitos do negócio e leis e regulamentações relevantes. Aqui fica bem claro, né, que o primeiro passo sempre vai passar pelo apoio da direção, né? Então, assim, como são apresentadas os controles, né? Convém que um conjunto de políticas de segurança da informação seja definido, aprovado pela direção, publicado e comunicado para todos os funcionários e partes externas relevantes. Veja que não está dito o que, como precisa ser feito, né? São orientações, vai variar, cada caso vai ser um caso, né? Mas tu nunca vai encontrar na norma, configure dessa forma, escreva dessa forma, são apenas orientações, que aí sim, né, a experiência do consultor e os documentos de apoio acabam montando essa política. Um outro item, né, de controle que eu peguei aleatório, que a gente consiga já linkar com as questões da LGPD, dispositivos móveis e trabalho remoto. O objetivo, né, então, é garantir a segurança das informações no trabalho remoto e no uso de dispositivos móveis. Aconteceu uma migração, né, nessa pandemia, de muito trabalho remoto, né? Então as empresas precisaram se adequar muito rápido a esse novo formato e possivelmente as questões de segurança não tenham sido observadas, ou tenham sido observadas de forma parcial. Se já houvesse, né, iniciativas de segurança da informação, essa mudança também seria um pouco mais tranquila. Por que eu trouxe esse controle aqui? Aqui diz que é preciso, né, convém que uma política e medidas que apoiam a segurança das informações sejam adotadas para gerenciar os riscos decorrentes do uso de dispositivos móveis. Um dispositivo móvel de um colaborador, ele pode muito bem ter sincronizado o e-mail dele e o e-mail dele conter uma planilha com dados pessoais. Esse celular pode ter sido perdido e eu preciso adotar medidas para apagar essas informações de forma remota. Ou o colaborador tenha sido desligado e esse celular com dados pessoais, onde a empresa que ele trabalhava é o controlador ou o operador, estão nesse celular dele, né? Então, assim, aqui a gente já consegue ver os primeiros passos, os primeiros pontos de relação entre a ISO e a LGPD. Outro ponto que eu trouxe aqui da 27002 é o descarte de mídias, né? Convém que as mídias sejam descartadas de forma segura, quando não forem mais necessárias, por meio de procedimentos formais. A mídia, aqui, ela pode ser tanto uma mídia física como uma mídia digital.
E aí, novamente, a gente encontra aqui uma relação com a lei geral, que pode ser de dados, né, em meios físicos ou digitais. Aqui um exemplo que eu posso trazer, um documento impresso, que o colaborador, ao recolher lá da impressora, vê que houve algum erro de impressão, alguma coisa desse tipo, e simplesmente coloca o documento para ser um rascunho. Antes da LGPD, digamos assim, poderia ser um relatório financeiro ou poderia ser um projeto importante, e aí o documento já foi, não foi nem descartado, né? Ele foi tratado de forma errada. Se esse documento for uma planilha com dados pessoais, e esse documento voltou a ser usado como um rascunho, por exemplo, depois foi jogado no lixo de qualquer forma, pode aparecer lá na frente uma violação de dados pessoais. Ou pode acontecer a qualquer momento se outra pessoa não autorizada acabar lendo. O que prevê na 27002? Esse documento deveria ter uma identificação, por exemplo, que ele é confidencial ou que ele é só de tratamento interno. O colaborador, enxergando essa tag, essa identificação, ele deveria saber que existe uma forma correta de descartar esses arquivos confidenciais, que no caso poderia ser uma trituradora de papel. Então, assim, existem casos em que a tecnologia por si só não vai resolver as questões de segurança. Uma conscientização dessa pessoa seria mais efetiva do que qualquer outro controle técnico, né? E fornecer a medida correta, né, um treinamento de como descartar na trituradora, também seria um ponto importante. Aqui, de novo, uma ligação com a forma, né, do ciclo de vida do dado, né, a forma de descartar as questões de acesso indevido ou não aos documentos, né, podendo não ter dados pessoais. Aqui no nosso vCISO, a gente controla todas as sessões e todos os controles num grau de maturidade. Esse grau de maturidade ele foi baseado no COBIT. Então, assim, como o nosso vCISO ele não é uma implementação formal de certificação de ISO 27000, a gente acaba controlando todas as sessões e vai evoluindo elas conforme for a necessidade. Às vezes a gente encontra controles de segurança inexistentes ou iniciais e que eles precisam evoluir, ou existem casos que eles já estão definidos, né, e eles podem ser medidos. Eu trouxe aqui a seção 16, que é a gestão de incidentes de segurança da informação. Então, assim, existem uma série de controles que precisam ser aplicados, né, para que exista uma gestão de incidentes. Então, assim, eu destaco ali, por exemplo, a resposta aos incidentes de segurança da informação, o item 5. Se eu substituir, né, a segurança de informação para violações de dados pessoais, a gente teria uma metodologia de resposta, por exemplo, a NPD, se ocorresse, né, um vazamento de dados, por exemplo. Então, assim, mais um ponto em que a 27000, a família 27000, tem relação com a LGPD. Tendo implementado esses controles de segurança, utilizar eles para responder a um tratamento, né, de dados pessoais inadequado, ou uma violação, seria muito simples, né? Entre aspas, seria só uma adição de um tipo de dado dentro do processo. E o que normalmente a gente vê na literatura, e é como a gente usa também no vCISO, é esse formato de radar para que a organização consiga, né, a direção, né, a gerência, consiga ver os passos em que a gente está mais evoluído, menos evoluído, e a gente consiga focar os nossos esforços na melhoria dessas sessões, né? Lembrando, claro, que não é uma implementação formal da certificação ISO 27000. Depois, nós temos a ISO 27005, que ela apresenta, então, diretrizes para o processo de gestão de risco da segurança da informação e atende, particularmente, os requisitos do SGSI lá da 27001.
As atividades do processo de gestão de risco, elas são apresentadas mais ou menos, né? Elas são apresentadas assim nas seguintes sessões. Eu tenho uma imagem que ilustra, acho que de forma ela é mais visual e dá para entender o processo da gestão de risco de uma forma mais fácil. Mas assim, quais são as sessões, né? Definição do contexto, processo de avaliação de riscos de segurança da informação, tratamentos desses riscos, aceitação, comunicação e consulta e monitoramento. De novo, a gente consegue enxergar um ciclo PDCA para o gerenciamento de riscos. A imagem, né, é um recorte exato da ISO, né, 27005. Então, novamente, a gente define o contexto. Pode ser um processo, pode ser um produto, pode ser tudo, né, englobar todas as questões de segurança da informação. A gente evolui para um passo, né, o processo de avaliação de risco. Então, a gente tem que identificar, fazer uma análise dos riscos e avaliar esses riscos. Depois disso, a gente tem um primeiro ponto de decisão. Se ele não for legal, né, não for bem aceito, a gente volta lá para cima, olha de novo o contexto e faz o processo novamente. Sendo aceito, né, esse ponto de decisão, a avaliação for satisfatória, a gente parte para os tratamentos dos riscos. Sendo aceito, né, novamente, ele foi satisfatório, a gente pode aceitar os riscos e a gente tem que monitorar e comunicar às partes interessadas. Quando a gente fala de tratar os riscos, a gente tem algumas opções, que normalmente é a modificação do risco, retenção do risco, evitar o risco ou compartilhar o risco. O que é cada um desses pontos, né? A gente pode modificar o risco, por exemplo, tentar diminuir a ocorrência dele ou tentar diminuir o impacto dele, né? A gente pode reter o risco, a gente pode simplesmente aceitar que ele existe e que ele pode acontecer e que eu não tenho como tratar ele ou por questões financeiras ou porque ele é um processo extremamente importante, engessado atualmente dentro da organização. A gente tem a opção de evitar o risco, a gente deixar de fazer algo para que esse risco não exista mais, ou a gente pode compartilhar, que seria, por exemplo, terceirizar a parte do processo, ou terceirizar os controles, ou caso ocorra um impacto, esse terceiro consiga nos auxiliar. O resultado disso é o risco residual, que é o risco depois de que os controles tenham sido aplicados. Normalmente, a gente tem esse formato. Eu fiz um recorte também aqui de novo do nosso VCISO de como nós apresentamos os riscos, né, os fatores de riscos, e eles se misturam um pouco com as vulnerabilidades do ambiente em geral. Tu vai ter normalmente uma coluna de probabilidade e uma de impacto. E a multiplicação delas vai resultar naquela terceira coluna ali. Nos primeiros momentos, normalmente é feito de uma forma qualitativa. Então, a gente vai de muito baixo a muito alto. E a gente pode se basear, por exemplo, na ocorrência, né, de eventos passados, como, por exemplo, a queda de um link de internet deixa indisponível, né, algum dos sistemas, e isso tem ocorrido muito nos últimos 6, 12 meses. Então, a gente coloca a probabilidade nesse aspecto, e o impacto, normalmente, ele é medido com histórico também, ou com, entre aspas, o feeling, né, das pessoas que estão envolvidas. Num primeiro momento, é muito difícil medir as questões de, por exemplo, hora, parada, valor. As empresas normalmente não têm isso muito bem definido e essa análise qualitativa acaba sendo um pouco mais ágil para que a gente consiga girar, né, esses miniciclos, esses ciclos e trazer mais resultado de uma forma mais rápida, né? Essa é uma matriz de risco que normalmente ela é apresentada dessa forma para alta gestão. Quanto mais à esquerda e ao topo, melhor, né? As colunas são probabilidades e impacto, né? E onde elas se encontram são a quantidade que a gente a gente tem de risco no nosso contexto, né? Então, assim, por aqui, o exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma probabilidade moderada e um impacto moderado, 4 deles, né, onde eles se encontram, né. Então, assim, quanto mais à esquerda e mais ao topo, melhor. Quanto mais à direita e embaixo, seria o pior caso, né, uma probabilidade muito alta e um impacto muito alto. Essa é uma imagem um pouco antiga,
mas a família ISO 27000, ela é basicamente nesse formato. Lá em cima existe, né, a norma 27000, que ela é basicamente de vocabulários e um overview dos termos que são utilizados em todas as outras normas, né. A 27001 é de fato a norma de segurança de informação, né, o SGSI, e é ela que é certificável. 27002, ela tem uma relação de apoio, a 27003, elas são alguns guias, 27004 são medidas, né, que são utilizadas lá nas nossos critérios de medição, a 27005 é específica de gestão de risco, né, 27007 são guias para as auditorias internas, né, e a 27006 são as que as autoridades que podem certificar usam para questionar a 27001, né? Logo abaixo, nós temos algumas normas específicas de setor. Então, por exemplo, existe, se eu não me engano, 40 e poucos outras normas referentes a setores. Então, a gente tem de saúde, a gente tem de tecnologia, telecomunicações, nuvem e assim por diante. Normalmente, uma dessas normas ela pode ser revisada sem que as outras precisam ser alteradas. Então, sim, é importante acompanhar essas que são mais relevantes para a sua organização e acompanhar elas uma a uma. Porque, por exemplo, a gente pode ter uma revisão de 2007, uma de 2010, uma de 2015, sem que todas elas estejam nessa mesma revisão. De ISO 27000 é tudo isso. Eu sei que é bastante coisa assim para um primeiro momento, mas é uma visão superficial de como funciona e como elas estão organizadas e o que elas são. Agora a gente entra nos artigos específicos, né, da LGPD para que eu consiga, além desses pontos que eu trouxe até agora, a gente consiga de fato entender qual que é a relação da segurança da informação, da ISO 27000 e a LGPD. Então, assim, o artigo 46, né? Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, assim, vejam que não são só de medidas técnicas que a lei trata, né? Então, assim, está diretamente relacionado com o SGSI. Não só de medidas técnicas é composto o SGSI. Um processo ou uma conscientização, né, uma pessoa pode muito bem fazer parte disso, né, tanto para a preservação quanto para a violação, né. O parágrafo 1º, a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto desse artigo. Considerados a natureza das informações tratadas, características do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis. Então aqui, hoje nós somos carentes, né, de uma agência nacional, mas a tendência é que os controles que são sugeridos na ISO 27000 sejam esses adotados para a conformidade. É assim na GDPR. Lá na Europa, a ISO 27000 teve um crescimento muito grande de certificações e aqui no Brasil é muito provável que isso aconteça também. Então, assim, da mesma forma que na ISO não é dito qual é o controle que você precisa aplicar, a lei também se protege, né, dessa forma, levando em consideração o estado atual da tecnologia. Então, assim, sistemas legados, sistemas que não tenham trazido novas medidas de segurança, como hoje é comum o duplo fator de autenticação, por exemplo, a gente tem no WhatsApp, tem nos dispositivos, nos aplicativos mais comuns, né, do nosso dia a dia, ocorrendo uma violação de dados e a Agência Nacional entender que não foram aplicadas as medidas básicas, medidas simples, entre aspas, que hoje é o duplo fator de autenticação, certamente vai mudar o rumo da conversa, né, digamos assim.
E o segundo parágrafo diz assim: as medidas de que trata esse texto, né, do artigo, deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Aqui está diretamente ligado ao Privacy by Default, ao Security by Default, Security by Design e Privacy by Design. Os processos de gestão de risco, né, de segurança da informação, eles precisam estar integrados, né, à gestão de projetos. Isso é outra seção que aparece lá na 27002. O artigo, né, 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término, né? Então, de novo, levando o termo segurança da informação aparece claramente dito aqui, né? Então, novamente, é uma relação entre os dois, né? No artigo 48, o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. E aí foi aquela seção que eu destaquei de respostas a incidentes. Lá na 27002, na 27001, é previsto uma metodologia, né, que seja implementada, uma metodologia de respostas a incidentes. E é inevitável a comunicação às partes interessadas. No caso da ISO 27002, de segurança da informação, né, qualquer que tenha sido a violação. Se a gente trocar para dados pessoais, a gente teria essa conformidade, né, com o artigo 48 já bem avançado. 49, né? Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, os padrões de boas práticas e de governança, e os princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Novamente, a gente tem uma parte, né, uma seção lá da ISO 27000 que diz, né, adequação dos projetos, né, dos softwares, das aquisições de softwares e na manutenção do software. Então, vai desde a adequação de softwares que são contratados por nós, né, é um RP, por exemplo, software que nós desenvolvemos dentro de casa e utilizamos, né. E a imagem que talvez responda todo esse nosso webinar está aqui. Eu poderia ter começado por ela, na verdade, né? Mas, assim, o que é uma e o que é a outra, né? A LGPD é a legislação, é uma lei. Ela é aplicável ao tratamento de dados pessoais, estabelece regras e, até agora, ela não é certificável, né? A ISO 27001, ela é um padrão normativo reconhecido e validado internacionalmente. É aplicável à segurança da informação relevante à organização. Estabelece princípios de sistema, né, de segurança da informação, e ela é certificável, né? Essa é uma comparação que eu vi num webinar da Templo Consultoria, e é um assunto que eles abordam lá também, bastante interessante. Então, assim, respondendo ponto a ponto, né, qual a relação entre a LGPD e a ISO 27000? Então, assim, a ISO 27000 ela é capaz de estabelecer todos os controles de segurança previstos lá na LGPD, sejam eles de processos, pessoas ou tecnologia. Ela é capaz de estabelecer um processo de gestão de risco. Então, ela vai auxiliar, né, ou até pode ser o padrão, né, uma metodologia adotada para fazer uma análise de risco à proteção de dados pessoais. Ela é capaz também de estabelecer um processo de resposta a incidentes, que pode ser esse mesmo utilizado para a resposta de violação dos dados pessoais.